chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro ou figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que o viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com o homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Feche teus olhos, vamos agradecer. Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, aqui está a sua mensagem aos nossos corações nessa noite, Pai. Que através, Senhor, da doutrina de que Jesus salva e Ele salva mesmo, Senhor, possamos nos lembrar, Pai, nos lembrar do dia em que aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador. Que possamos, ó Deus, lembrar desse dia, do dia que batizamos nas águas. E, Senhor, que através, Senhor, lembrando desse dia, possamos estar felizes, Pai, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, Pai. E nós somos gratos a Ti por isso. E assim eu te peço, Senhor, fala conosco através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de eu falar de Lucas 19, para que os irmãos entendam, alguns já sabem, né? Tem coisa que eu falava lá, deixa eu memoriar, né? Mas a nossa visão quadrangular foi dada por Deus para uma mulher chamada Inês Simple McPherson. Ela recebeu isso no dia 22 de junho de 1922, quando ela estava numa campanha de reavivamento espiritual nos Estados Unidos. E naquela noite, essa mulher tem uma história linda, depois você procura saber, né? Uma evangelista de sinais, maravilhas, Deus usava a vida dela, né? E ela estava pregando Ezequiel, capítulo de número 1. E aí no 1, verso 10, dizia assim: quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do outro lado direito, os 4 tinham o rosto de leão. Do lado esquerdo, o rosto de boi. E os 4 também tinham o rosto de águia. E foi aqui em Ezequiel 1:10 que esta mulher, ela teve a revelação, dizendo o evangelho, né? Ela falou em inglês agora, é lógico, né? Ela falou Foursquare Gospel, que significa este é o evangelho quadrangular. Por que quadrangular? Porque os 4 ministérios de Jesus foram apontados através desses rostos em Ezequiel capítulo 1, versículo 10. E claro que o primeiro rosto que nós vamos falar nessa noite de doutrina é o rosto do homem. Esse rosto que nós vamos falar, que esse rosto ele vai representar então o ministério de Jesus como o Salvador do mundo. Então ela teve essa revelação. Então ali em 1922, em 1º de janeiro de 23, ela abriu a primeira grande catedral, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, chamado Templo dos Anjos, né, ou Angelus Temple. Então ela abriu lá esse trabalho e de lá cresceu, chegando até o Brasil, que oficialmente é 15 de novembro de 1951, com 2 missionários, o pastor Harold Williams e Jesus Hermínio Vasquez. E eles fundaram a igreja em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. E através dessa campanha que chamava no Brasil a quadrangular da grande cruzada nacional de evangelização, eles saíram, né, pelos lugares montando a tenda de Jesus. Então a igreja que você está hoje é um salão, né? É um templo, mas a quadrangular ela começou seus primeiros passos no Brasil através de uma tenda de circo. Montava lá a tenda de circo e as pessoas ficavam ali intrigadas a entrar naquela tenda. E quando entrava naquela tenda, descobria que não era circo, né? Era uma igreja. Uma igreja que no Brasil veio
vamos colocar bateria no altar, vamos pôr guitarra, vamos fazer o melhor louvor para Deus. E ela revolucionou, trazendo o batismo com o Espírito Santo, que é a segunda doutrina, e também a terceira, que é dizendo Jesus cura. E começou a acontecer muitos milagres no Brasil, e chegou aonde chegou hoje, aonde no Vale do Paraíba vai se comemorar 60 anos, 60 anos no Vale do Paraíba. E eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus porque há muitos anos atrás, há 45 anos atrás, Deus trouxe um homem de Jacareí para Santa Isabel, que é o pastor que me batizou, que é o pastor que me deu os primeiros passos, que é o pastor Expedito. Está lá, 45 anos pastoreando, já tem mais de 70 anos, mas com vigor, fazendo a obra de Deus. E foi se expandindo então o Evangelho quadrangular. Só estou dando essa abertura, porque às vezes a pessoa está vindo na quadrangular, não conhece. Eu quero dizer para você, você está numa terra boa. Você está numa igreja que tem doutrina, você está numa igreja que prega Jesus, numa igreja que está te dizendo: olha, todos nós crendo na obra da cruz, nós iremos para os céus. Você está nesta igreja. Eu louvo a Deus. E saiu desta revelação, Ezequiel capítulo 1, versículo 10. O segundo rosto, só para, talvez os pregadores vão falar, o rosto de leão, Jesus batiza com o Espírito Santo. Rosto de boi, Jesus cura. E o rosto de águia, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então são esses os rostos. Se um dia os outros pregadores vêm falar, um dia você pode chegar em mim, tem essa liberdade, pode falar. Eu amo falar do Evangelho quadrangular. E a gente entra nesse assunto. Mas o que eu quero pregar hoje, agora sim, sobre Zaqueu. O nosso presidente nacional brinca, é o Santo Zaqueu. Por que Santo Zaqueu, Porque Zaqueu foi um homem que foi sincero. Eu costumo dizer, pregações que eu falo, que tem oportunidade, Deus não está buscando máscaras, mas Deus está buscando a sinceridade que vem do coração do homem. É isso que Deus está procurando. A gente pode colocar uma roupinha bonitinha, que nem eu fiz, um terninho, e falar, vamos para a casa do Senhor. Mas como está a minha vida? Como está a sua vida, a nossa vida? E a Bíblia é enfática, irmãos. Salmo 145, verso 18: perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade, aqueles que chegam diante de Deus e fazem como Zaqueu mesmo: olha, eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou falho, mas eu sei que eu estou clamando a um Deus que tem graça e misericórdia para mim, um Deus que tem perdão para a minha vida. E aí você começa a caminhar com esse Deus. E essa história me chamou a atenção quando eu estava lendo em casa, porque nessa história vai mostrar que Zaqueu fez de tudo para ver Jesus. Ele falou: estou errado, mas eu vou ver Jesus. E aí Zaqueu, ele sobe numa figueira e fala: eu vou me esconder na figueira. E quando eu li sobre isso, eu vou me esconder na figueira, na hora me lembrou algo que está lá em Gênesis, irmãos. A Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva pecaram no paraíso, era para nós estar agora lá comendo uma uva, aleluia, uma melancia, sei lá, qualquer outra fruta, para estar lá aproveitando o paraíso, mas nós estamos aqui, aleluia, Deus sabe de tudo. Mas quando eles pecaram e desobedeceram a Deus, a Bíblia vai dizer que Adão e Eva se esconderam. Falou: ops, Deus está vindo aí, vamos nos esconder. Esse é o primeiro passo que o ser humano faz: se esconder de Deus. Jonas se escondeu de Deus. Quando Deus falou: vá lá para mim, prega lá, Jonas falou: mas não vou, não quero não, nem posso, não quero, não é comigo. E aí Jonas vai lá, pega o barquinho e fala: eu vou para a Espanha, vou lá para as praias de Ibiza. Aí foi lá Jonas, e achando que Deus não estava nem sabendo do assunto, mas Deus sabia, Deus está vendo. E a tendência de nós seres humanos é se esconder de Deus. Quando a gente pega, quando a gente a primeira coisa que a gente faz é ter vergonha de Deus. É isso que nós temos dentro de nós. Mas eu quero que você quebre essa barreira nessa noite, entendendo
Você pode ser fraco, falho, pecador, estar lutando contra o pecado, que esse é o objetivo. Mas quando você cometer um acidente, um erro, não se esconda de Deus, porque como um pai, Ele está pronto para te corrigir, mas não para te condenar. Ele está de braços abertos para trazer você de volta para a presença dEle. É isso que o Senhor faz conosco. Mas nós temos vergonha. Zaqueu tinha vergonha. Ele fala: eu? Do estado que eu sou, ladrão de primeira. O imposto era 10, eu falava que era 15 para ganhar 5. Era o que? Era o que Zaqueu fazia. Zaqueu trabalhava dessa forma. Ele ganhava a vida com impostos. Ele falou: eu, ladrão, desse jeito? Eu não sou digno de nem andar com Jesus, muito menos ele falar comigo. E ele se escondeu naquela fogueira. Só que Jesus, o versículo 10 falou: Ele veio buscar e salvar o perdido. E tem um detalhe: o filho do homem. Olha o rosto de Ezequiel, o rosto de homem. Só para te mostrar por que tem bases. E é esse evangelho que vai falar sobre salvação, o evangelho de Lucas. Porque Lucas vai apontar que Jesus é o homem perfeito para que nós possamos seguir Jesus, seguir os passos de Jesus. E esse Jesus fala assim: não, esse dia é o dia do Zaqueu. Qual o dia quando você, menos imaginava, o Senhor te chamou, o Senhor te ofereceu esse presente da salvação, você aceitou? Igual aquele dia que alguém pisou na igreja pela primeira vez. Nosso caso foi outro, né, Luiz? Mas foi bastante tempo, né? Eu fui com 4 anos para ele, 3, 4 anos. Tem 4 anos, não tem muita noção, você só vai, não. Eu falo, filho de crente não é crente, não. Ele também precisa ter um encontro genuíno com Jesus. Ele também precisa de uma experiência com Deus. E no dia que eu tive a minha, eu falei: opa, Deus é Deus mesmo. Eu falo desse jeito, irmãos, porque às vezes você cresce num ambiente, a tendência do ser humano é se acostumar com o ambiente e achar que a igreja é só mais um mero programa e agenda religiosa na sua vida. Todo mundo precisa ter uma religião, então eu vou escolher uma. Não, irmãos. Nós temos que entender que o Evangelho não é uma religião, mas o Evangelho é uma vida de adoração e relacionamento com Deus. É viver diariamente com Ele. Não é igual a musiquinha de criança, né? Agora, andar com Ele, juntinho dele. Ter filho, a gente lembra das musiquinhas infantis. É andar com Jesus, é viver com Jesus e começar a ter as atitudes de Jesus, que é o mais difícil. Falar para vocês, se fosse fácil, se fosse fácil, eu acho que a maioria não seria arrebatado, mas não é, irmãos. Nós estamos caminhando para a salvação, nós estamos caminhando a sermos pessoas melhores. Esse é o objetivo. E esse Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa. É o Senhor, quando te chamou, Ele te chama pelo nome. É o Senhor que te chama pelo nome, te toma pela mão direita e diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou Deus que te sustenta, sou Deus que te fortalece, eu sou o Deus que te salva, mas também sou o Deus que te dá todo o poder e toda a autoridade para você vencer. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus da graça. Mas Ele não só nos salva nós pela graça, mas Ele também nos enche de graça para suportar o caminho. Porque o caminho é estreito, a porta é estreita, tem os espinhos. Mas a gente vai viver as rosas também, aleluia. E o Senhor, Ele faz isso conosco. Ele nos salva, mas Ele nos dá poder para prosseguirmos na caminhada. E Jesus, Ele fez isso com Zaqueu. Ele chamou Zaqueu pelo nome e falou: desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Isso me chamou muita atenção para falar para você nessa noite.
E Deus me levou até lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E Jesus disse: eis que estou à porta. Tem uns que já abriram o outro de cara, né? Não precisa nem bater. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo, irmãos, era uma carta para uma igreja. Não era para perdidos, não era para quem precisava conhecer Jesus, mas era para aqueles que haviam colocado Jesus para fora. Para fora. E quantas vezes nós colocamos Jesus para fora? Nós dizemos: Senhor, eu vou viver a minha vida. Por isso que eu falo, irmãos, é difícil você falar o que Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque há momentos em que nós queremos viver, não viver a vida que Cristo nos propõe para viver. É uma dura realidade. Dói, não sei que dói, é uma mensagem que vai intuída. Mas é Deus te lembrando que você está sendo salvo por Ele. Ele salva o pecador, Ele salva o arrependido, aquele que chega com o coração quebrantado e fala: Deus, eu errei. O primeiro passo de um homem e de uma mulher é reconhecer isso. Foi quem conhece, ele já foi meio caminho. O ruim é quando não admitimos que nós erramos. E é dolorido, irmão, falar eu errei é difícil. Não é fácil não, se fosse fácil todo mundo fazia, né? Mas não é. Não é fácil. E Jesus falou assim: eu preciso ficar na sua casa. E é o Senhor dizendo para nós nessa noite: eu quero ficar na sua casa. Eu quero ficar na sua vida. Eu quero ficar na sua família. E eu quero, através da sua vida, começar a salvar os seus. Começar a salvar aqueles que estão na sua casa. Não vai começar por fulano, ciclano e beltrano. Não, vai começar por você que está aqui nessa noite. É o Senhor que está escolhendo você para salvar, para levar a salvação de Jesus para aqueles que estão próximos a você. Convém ficar na sua casa. E esse Zaqueu, a Bíblia vai dizer que não perdeu tempo. Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. O reino de Deus é a alegria do Espírito Santo. Está lá Romanos 14, 17. Naquele momento, Zaqueu já estava recebendo a alegria da salvação. O salve é alegre, irmãos. Mesmo que tem dia que a gente deve estar cabisbaixo. Tem os dias de luta? Tem, mas eu costumo dizer: vamos falar com o nosso irmão chorando, o irmão chorando, aleluia, quem você segue. Mas tem os dias de glória. Tem os dias de luta, tem os dias de glória. Mas em todos eles temos que entender que Cristo está no nosso barco, Cristo está conosco. E quando Cristo está conosco, nós estamos alegres. E nós temos sobre nós uma paz que excede todo o entendimento. A casa está caindo, mas está bom, dá um jeito. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Vai dar tudo certo. Mesmo está falando isso, ele corta, né? Se for olhar na ótica humana, está dando tudo errado. Não vai dar certo. Mas nos olhos da fé, você diz: vai dar tudo certo. Isto é você ter essa alegria da salvação sobre você. É você saber que o Senhor te salvou, irmãos. Eu ouvi uma frase da pregação do pastor Alex na quarta que eu amei. Se Deus ele fizer uma obra na sua vida, amém. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E não só continua sendo Deus, mas é o Deus da sua salvação. É o Deus que te salva. É o Deus que, quando chegar o grande dia do arrebatamento da igreja, vai soar a trombeta, eu e você encontraremos com Ele nos ares. Isso é uma alegria, irmãos. O apóstolo Paulo fala: as aflições do tempo presente que estamos vivendo não vão se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Mas é maior. E às vezes a gente fica, chorando por certas coisas, sendo que o mais importante é você ser salvo. Salvo. O que vem, que eu costumo dizer, é bônus, é lucro. Pode ganhar dinheiro? Pode, deve. Vá lá e ganhe. Mas não se esqueça que
quem te deu fôlego de vida foi Deus para isso. Não se esqueça do teu Criador, daquele que te proporcionou isso. Quer ter uma vida boa? Tenha. Oxe, não é proibido não, irmãos. Não é proibido. Mas nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça daquele que um dia tirou eu e você do lamaçal do pecado. Tirou a gente de um charco de lodo. E a Bíblia diz que Deus tira esses do lixo e faz assentar entre os príncipes. E eu quero refrisar uma coisa: se Deus é um rei, nós estamos no reino de Deus. Você, homem, é um príncipe e você, mulher, é uma princesa. Deus faz você assentar entre os irmãos da igreja, entre o povo do reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos ricos, irmão. Não é rico, não estou falando de dinheiro, não. Nós somos ricos de algo que dinheiro nenhum nesse mundo vai comprar. A salvação, ter Jesus no coração. O seu espírito cantava: quem tem Jesus tem tudo. Você pode ter tudo na sua vida nessa terra, conquistar, né? A Bíblia vai dizer naquele versículo: se você fala assim, conquistei tudo, glória a Deus. Mas aí ele fala assim: louco és tu, se hoje o Senhor pede a tua alma, para onde vai? Aí fica a pergunta, né? Cada um tem que ter certeza da sua, a segurança da sua salvação, né? Certeza, amém. Estou com Jesus, não abre mão, estou no caminho para isso. Só não pode titubear. Mas será que eu vou ser salvo mesmo? Não pode, irmãos, né? Tenha certeza no seu coração. Então a Bíblia vai dizer aqui essa história que o Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Faça isso, irmão. Receba Jesus na sua casa. Abra as portas da sua casa para Jesus. Vem reinar aqui, Jesus. Vem reinar aqui, Espírito Santo. Toma a direção do meu lar. Pede isso para o Senhor. Eu tenho certeza que é o que Jesus mais quer: participar da sua vida, participar da minha vida, da nossa vida, ter um relacionamento conosco. E aí o verso 7 em diante vai dizer que apareceram uns que murmuravam: Jesus está indo na casa do pecador. Jesus está indo na casa daquele que ele mal sabe o que esse Zaqueu faz. Eu vou preguei quinta-feira agora, irmãos, lá no Parque Nova América, no texto da mulher adúltera. Eu falei: a igreja não tem que carregar pedras nas mãos, a igreja tem que carregar abraço, carinho, receptividade, amor pelo perdido. Não julgar. Julgar não, irmãos, porque em nenhum momento Jesus julgou o Zaqueu. Em nenhum momento Jesus condenou Zaqueu. E eu quero dizer uma coisa para vocês: enquanto tiver fôlego de vida nessa terra, a porta da salvação em Jesus está aberta. Amém. E o que significa isso? Enquanto você tiver vida, enquanto você se arrepender, Deus estará pronto para te salvar. Só que naquele grande dia, depois de você virar os olhinhos, e quando vir o grande dia do julgamento, se a pessoa ela não aceitou a Jesus, a Bíblia diz que ela já está condenada. Não é que ela vai ser, ela está. Mas por quê? Porque ela não creu na obra de Jesus. Ela não creu. Ela não creu. Então, irmãos, Jesus não está nesse presente momento que nós chamamos que era da igreja. Ele não está para condenar você, mas Ele está para salvar você. Eu não estou pregando uma hipergraça para dizer que você vai sair pecando à vontade dele, aleluia, não. Mas eu estou dizendo que Jesus está de braços abertos para moldar a sua vida, para amar você e não tacar pedras em você. É para isso. Porque ele diz aqui: eu vim para buscar e salvar o perdido. E ainda tem oportunidade de salvação para todos nós. Todo dia tínhamos. Essa porta está aberta. Mas um dia Deus vai ter que fechar essa porta. E vai ser igual lá as virgens de Mateus 25. Fala: Senhor, perdemos o time, não tinha azeite, ficamos para trás. Então, irmãos, Jesus, Ele veio para salvar. Então Jesus quis demonstrar isso para essas pessoas: eu vim para aqueles que são pecadores,
Eu não vim eu vim igual médico, o médico vem para o doente, a mesma coisa, eu vim para o doente. Eu vim para aquele que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vou aliviá-los. Para isso que o Senhor veio. Ele não veio para fazer como os fariseus e a religião fazia, condenar, mas para salvar. Para isso que o Senhor veio. E Deus e Jesus não acusou Zaqueu, não. A Bíblia não mostra isso. Porque no versículo 8, Zaqueu só se levantou e disse. Zaqueu se levantou e disse. Não foi Jesus que falou: Zaqueu, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Ó Zaqueu, você é um ladrão com cheia, começa aí a repartir esse dinheiro aí porque está errado. Não. Zaqueu, movido pelo amor de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que o amor de Deus nos constrange. É verdade mesmo. Tem uma música que falava assim, tem um trechinho que ela falava assim: mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, sofrendo só, foi pensando em mim, foi maior. Lá na cruz, por amor, morremos por amor de mim. Mesmo que nós não merecíamos, Ele fez isso. Na cruz, por amor de mim e de você. Foi pensando em nós. Olha que coisa maravilhosa. Que amor que nos constrange. Porque se você fosse olhar, vamos ser honestos. Quando a gente olha para o próximo, até mesmo se olhar para nós mesmos, você diz: Jesus, para que o Senhor morreu por mim? E olha que você fala, né? Igual aquela música do sertanejo, né? Eu às vezes prego assim, Carlos: ah, não estou valendo nada. Você olha e fala assim: acho que eu não estou valendo nada. E pior que o complemento ainda fala: a carne é fraca. Realmente Jesus falou isso. E olha que você vai falar: não estou valendo nada. Por que Ele morre por mim? Por que Ele entrega todo o seu sangue como um cordeiro? Precisava fazer. E olha que você fica: que sentido? Porque nos constrange, irmãos. Isso nos constrange. Não sei você. Vai ter hora que eu paro e penso. Falo: isso é Deus, né? Porque o Senhor quis investir em mim. Mas amém? A gente recebe esse amor que nos constrange. Porque a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Antes de você pensar em nascer, o Senhor já sabia da sua vida. Ele já te conhecia, Ele sabia a tua história, porque Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então esse amor nos constrangeu Zaqueu. E Zaqueu falou assim: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu poderia ter falado: vou restituir na mesma medida. Não, ele falou: eu vou fazer isso 4 vezes mais. E aí Jesus viu a atitude de Zaqueu. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Amém. E sabe por que Jesus falou essa frase, irmãos? Porque a salvação é individual. Você salva, você pela fé, né? Jesus salva você, mas você não tem poder, não consegue salvar ninguém do seu lado. Você não consegue. Não consegue. Salvação é individual. Então o marido não salva a esposa não salva o marido, os pais não salvam os filhos, o pastor também não salva ninguém. Ele aponta o caminho da salvação. Essa é a diferença. Falar: o caminho é esse. Ele instituiu: o caminho é esse. Porque Ele também não salva. Obrigado, ninguém salva. Mas Jesus falou aqui: houve salvação na tua casa. Por que Jesus falaria isso? Porque Jesus sabia que através da vida do Zaqueu, ele ia alcançar a sua família. Mas através da mudança de vida de Zaqueu. Mas não era que roubava? Roubava, mas ele não rouba mais. Ah, mas não é o fulano que mentia? Mentia, mas não mente mais.
Ah, mas não, o fulano 71 da família, era o 571. Agora não, agora ele é um crente lavado e bebido no sangue do Cordeiro. Agora ele é transformado por Deus. Agora ele resplandece a glória do Senhor sobre a vida dele. Agora ele reflete o caráter de Cristo, o amor de Cristo. Ele mudou, ele se transformou. Então a Bíblia mesmo vai dizer, tem um versículo que diz isso. Às vezes tem hora que nem eu sei entender isso, eu sou pastor. Mas dizia, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que matava não mata mais. Fala o versículo. Ele deixa de praticar as obras da carne que as pessoas julgavam ele. E através dessa mudança da vida dele, a família fala, opa, realmente esse Jesus salva mesmo. E é através disso que Jesus diz, Zaqueu, tem salvação na tua casa, porque hoje você está mostrando que você transformou a sua vida, você mudou a sua história. Você reiniciou um novo capítulo agora, um capítulo que foi marcado e foi escrito com o sangue de Jesus. Você está num novo tempo na sua vida agora, e é um novo tempo com o Senhor. E é o que aconteceu com Zaqueu, houve salvação. E Jesus diz, porque esse também é filho de Abraão. Filho de Abraão fala lá em Gálatas 3,7, que aqueles que creem pela fé são feitos filhos de Abraão. O que significa isso? Começam a fazer parte da linhagem, da família de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão, a mesma descendência. E porque também a Bíblia vai dizer que Abraão é o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão não precisou ver nada, mas ele creu em tudo. E é o que nós devemos fazer. E é o que nós fazemos, irmão. Para você vir numa igreja para falar assim, eu creio num cara que foi há 2000 e tantos anos atrás vertido, morrer numa cruz por mim, sem ter visto, é fé. Porque para falar ainda que eu sirvo a um Deus, e a Bíblia vai dizer, nós não vemos Deus, mas é como o vento, nós sentimos. Não tem como, nós sentimos Deus. Deus fala quando Deus toca em nós. E tudo isso pela fé. E essa é a base, irmãos. Quer ser salvo? A Bíblia diz que você é salvo pela graça, mediante a fé. Efésios 2, 9, versos 9, capítulo 2, verso 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ou seja, você não pode dizer, eu estou fazendo certinho para ser salvo. Não, você é salvo pela graça de Deus na sua vida. Não tem preço para você dar para ser salvo. Não, o que precisa é somente você entregar a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Tem uns crentes que guardam o versículo aí. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Vamos dizer, igual aquela canção, eu gosto de canções antigas, tá? Que dizia, fica Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morar da permanente, fica Senhor, meu Salvador. Peça para o Senhor nessa noite, fica, Pai. Fica, mas não sai para fora, Senhor. Vem cear comigo, Senhor. Cear significa, Senhor, vem ter um relacionamento, uma intimidade, uma comunhão comigo, Senhor. É isso que Deus quer de nós e nos salvou para isso, para termos comunhão com Ele, para termos um relacionamento com Ele. Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para isso. E não só isso, mas para que tenhamos vida eterna. Quando você fechar os seus olhos nessa terra, você vai fechar sabendo, há uma Jerusalém celestial me esperando, há uma cidade quadrada me esperando. E saber que você vai ter uma vida eterna ao lado de Deus. Agora, a Bíblia diz, quem não crê, podemos fazer nada, né? A gente prega, mas a salvação é esse presente, se oferece. E presente assim, se quiser aceitar bem, né? Se não aceitar, paciência, não é assim?
mas que nessa noite eu e você possamos desfrutar todos os dias da nossa vida desse presente que Deus nos deu. É o presente da salvação. Crendo nesse Jesus, irmãos. Esse Jesus que um dia eu e você éramos perdidos, não tínhamos mais direção, mas Jesus encontrou a nós. Ele entrou na nossa vida e tudo mudou. Tudo se transformou e vai mudando também, irmãos, porque conforme você vai sendo crente, não é o tempo da igreja não, você vai mudando todos os dias, todos os momentos, mas Ele transforma a nossa vida de uma maneira gloriosa. Então que nessa noite você possa refletir nessa palavra, amém? Vou pedir para você se colocar de pé, 2 minutinhos. Quem falou o tempo, eu escolhi. Vamos começar a falar bastante. Aleluia. Quero fazer essa oração com você. Essa oração de agradecimento a Deus por sermos salvos. Eu creio que todos que aqui estão vão aceitar a Jesus no seu coração. O pastor pode até me confirmar, né? Olhando as orelhinhas. É que isso é tudo crente, mas agradece. Se tiver um que não é, nós oferecemos o presente. O presente da salvação. Amém? Vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te exalto e te agradeço, Senhor, nessa noite. Agradeço ao Senhor, porque o Senhor entregou o único filho, Pai. O único filho para morrer por mim, por todos nós, pela tua igreja, Pai. Assim, Senhor, nós somos gratos por essa tão grande salvação, Senhor. Salvação essa, Senhor, que nós podemos abrir os nossos lábios, podemos dizer Abba, Pai, podemos dizer Pai, podemos dizer Deus, podemos dizer o Senhor e orar a Ti, Pai. Falar com o Senhor, entregar os nossos problemas diante do Teu altar, entregar a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nós somos gratos por isso, Pai, porque Jesus abriu caminho até o Senhor. O Senhor, Pai, está no trono e nós podemos acessar a sala do trono, Senhor, para achar graça e misericórdia de Ti, Pai. Por isso, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que a alegria da Tua salvação, Pai, venha pousar no nosso coração, Senhor, e possamos refletir esta alegria no nosso coração, Pai. Oh Senhor, eu oro agora, meu Deus, eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos fortalece nessa caminhada, nos fortalece, Senhor, pela Tua graça maravilhosa, Pai. É o que eu peço nessa noite, Senhor. É o que eu peço junto com a Tua igreja, Senhor. Somos gratos pela Tua salvação, Pai. Somos gratos por Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Tem alguma canção, se tiver, não sei, pode ir. Canta aí, eu oro. Aleluia. Glória a Deus. Como Zaqueu, Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti, aleluia, e chamar Sua atenção.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Se alegre no Senhor. Comece a abrir o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. E o que Deus vai fazer vai ser maravilhoso. O que o Senhor fará na tua vida vai ser grandioso. Oh, aleluia. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor de verdade. Entrega de verdade. O Senhor te espera. Ele te espera, igreja, para você viver o extraordinário com Ele, o sobrenatural. Oh, aleluia. Imagine Zaqueu